Graças e paz, queridos. Que Deus os abençoe hoje, nesse momento de mensagem. Eu já peço que você abra no primeiro livro de Samuel. E deixe sua Bíblia aberta no segundo capítulo, tá bom? E a gente vai passar em alguns textos. E hoje eu confesso que nessa série, nós estamos na série dos 7 pecados capitais, e é a primeira vez que eu estudo um pouquinho mais sobre a luxúria. E eu vou confessar para os queridos, eu achava que luxúria tinha a ver com luxo. Eu não sei se você também achava isso, que luxúria tinha a ver com luxo, ou é só a minha ingenuidade? Eu passei minha vida inteira achando que luxúria era com luxo. Então, a pessoa que tem luxo, ela tem luxúria. Então, o pecado dela é porque ela tem muito luxo na vida. Aí eu pensei, não é possível. Eu queria um banheirinho branquinho, bonitinho, com azulejo, tudo certinho, rebocadinho. Um luxo só, eu já me torno uma pessoa que tem luxúria. Não é possível que seja luxo. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Eu falei, ei, Diegão, estava errado. Não tem nada a ver com luxo. A gente vai passar um pouquinho sobre a ideia da luxúria. E trabalhando um pouquinho ainda na perspectiva de introdução, eu comecei a passar por alguns textos, alguns artigos em relação à luxúria, e eu encontrei basicamente a ideia de que a luxúria é um desejo indomável que cresce dentro de nós. Ela cresce, é um pecado, realmente é um pecado, nós entendemos como um pecado a luxúria, não o ter um banheiro bonitinho, mas ter essa vontade, esse desejo insaciável, a ideia de comer realmente com os olhos, ter essa gula no prazer sexual ilícito. Então, tudo que envolve essa perspectiva de promiscuidade, de desejos ilícitos, de pornografia, de imagens, desse desejo que toma o seu coração, isso é luxúria. A luxúria tem muito a ver com a ideia do próximo, do outro. Vou dar um exemplo para vocês. O outro esposo é muito melhor. E os meus olhos começam a cobiçar esse outro esposo. Mas a outra esposa é muito melhor do que a minha. E sempre essa ideia do próximo, o olhar, o outro beijo, o próximo flerte, o outro encontro escondido, esse desespero de querer mais, e assim você caminha, aí o outro adultério, um próximo adultério. Essa é a luxúria. E quando você vai entender um pouco mais sobre os filósofos contemporâneos falando sobre luxúria, eu encontro uma coisa incrível, que todos eles, da nossa sociedade, eles batem na luxúria também. Por quê? Eles falam assim, que a luxúria leva à morte, e eu acho muito interessante essa ideia de levar à morte da nossa sociedade, porque ela faz com que você tenha um esquecimento da realidade. Eu vou dar um exemplo para você bem fácil, para que você entenda sobre a luxúria de forma um pouco ainda introdutória e prática. Você vai naquele almoço de domingo gostoso, campinho verdinho, tudo tranquilo, tem uma piscina lá, os seus filhos estão juntos. Gostoso, aquela macarronada saindo, o cheiro do alho, da cebola. Que domingo gostoso. Talvez isso vai acontecer daqui a um tempinho com você, hoje ainda. Só que você chega lá e os seus olhos são dominados pela luxúria. Sabe o que aconteceu? Acabou o domingo. Você mata a sua realidade. Você mata a possibilidade de ter um churrasco, uma macarronada, um domingo extremamente gostoso. E tudo que você faz a partir dali são os seus olhos que estão dominando. Então você encontra aquela mulher, você encontra aquele homem, e a partir dali você começa a tirar a roupa dele na sua mente, e aquele domingo já não é mais o domingo que você teria com a sua família gostoso. E você passa 3, 4 horas pensando em como encontrar aquela mulher, em como encontrar aquele homem, em como ter uma possibilidade de aproximação, e aí você mata a sua realidade. Acabou a festa, acabou o almoço. Tudo passa de quê? Luxúria. Eu quero, eu preciso. Os meus olhos precisam ficar olhando cada vez mais. E essa obsessão pelo sexo, essa obsessão por esses olhares penetrantes, leva à morte, leva a uma escravidão. Então, todos os almoços de domingo, que aquela mulher estiver lá, ou aquele homem estiver lá, os seus olhos estão mortos. Não há mais almoço de domingo. A pergunta de forma introdutória é, será que você está tendo almoço de domingo? Ou já faz uns 10 anos que você não tem? É difícil a gente pensar nisso.
Porque essa luxúria consome a gente, torna realmente você e eu como um escravo. Nós somos amarrados a esses desejos desenfreados de consumir mais e mais. Então, do almoço de domingo passa para terça-feira. Ai, qual será o WhatsApp daquela menina que estava no churrasco? Eu nem lembro quem é, prima, sobrinha de alguma pessoa. Deixa eu dar uma olhada no Facebook. Deixa eu dar uma olhada no Instagram. E assim você continua, você torna realmente um escravo. Você dá vazão a essa pecaminosidade, você dá vazão a esse pecado, aí você consome filmes, imagens, você dá vazão. Por quê? Porque você já está mergulhado em luxúria. É que a gente esquece que isso é luxúria. Ah não, Diego, é só um flerte. Está tranquilo. Não é só um flerte. Não é só um olhar. É um pecado. E tem um texto muito interessante, antes da gente pegar o texto de Samuel, 1 João 2, 16 e 17, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, a luxúria passa, os 7 pecados, ou 8, como a gente está conversando, eles vão passar, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Queridos, eu quero que, em nome de Jesus, você saia daqui com novos olhares, com uma nova mente, e deixando esse pecado da luxúria. E agora eu quero chegar nesse texto, e eu quero trazer 3 pontos em relação à luxúria. O primeiro ponto que eu entendo está lá no versículo 12, no primeiro livro de Samuel, 2, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a luxúria na vida dos filhos de Eli, que foram ótimos filhos, né, para esse exemplo da luxúria. E eu quero que você perceba no versículo 12 do segundo capítulo, sobre a relação da luxúria com esses meninos aí. O texto vai dizer assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O primeiro aspecto da luxúria que eu percebo é que ela aponta um total distanciamento de Deus. Anote isso. Se você sofre com isso, com a luxúria, ela realmente aponta um distanciamento absurdo de Deus. Por quê? Olhando para esse exemplo dos filhos de Eli, eu quero perceber como essa luxúria, que a gente vai chegar ainda no versículo 22, fez com que eles entrassem num looping de pecado. E esse primeiro versículo que a gente leu aqui, no versículo 12, já deixa bem claro isso. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles já não eram nem mais filhos de Eli. A ideia de Belial é a ideia realmente de perversidade, de inutilidade. Então, eles são homens da perversidade, da inutilidade. Eles são imprestáveis. Essa é a ideia. Eles são homens que eram sacerdotes, filhos de Eli, e eram conhecidos como filhos de Belial. Olha só que interessante. Aquele que era para ser de uma raça, de uma linhagem boa, filhos de Eli, de profetas, de sacerdotes, que cuidavam da religião daquele momento, daquele tempo, eles eram conhecidos como filhos de Belial. Olha só. A ideia de que eles estavam tão distantes de Deus, que eles são conhecidos como filhos de Belial. E eu fico pensando, ser reconhecido como filhos de Belial, da perversidade, de ser inútil. Eu não quero isso para a minha vida. E mesmo que eles eram homens de linhagem de Deus, eles estavam totalmente distantes de Deus. Mas por que eles têm essa ideia de que eles são filhos de Belial? O próprio texto vai dizer um pouquinho mais para frente. E não se importavam com o Senhor. Eles são tidos como filhos da perversidade, da luxúria, dos desejos, da alma, porque eles não se importavam com o Senhor. E você vai ver, a partir daqui, na história deles, como agora é uma escada até o abismo. Eles não se importavam com o Senhor. Quando você vai para o texto, você encontra uma palavra lá no hebraico que tem a ver não com importar-se, basicamente, mas a ideia de conhecer. Então, eles não conheciam ao Senhor. Eles não tinham a vontade, eles não tinham o conhecimento, o relacionamento íntimo com o Senhor. E por causa disso, nós vamos ver só
destruição na vida com eles. E é no versículo 13 até o versículo 16 da sua Bíblia que você já começa eles desvirtuando o sacrifício. Porque a ideia lá era que o sacrifício, a gordura, essa primeira gordura, a gordura mais gostosa, vamos dizer, deixava-se para Deus. O sacerdote, o profeta, tinha a possibilidade de comer. Mas eles estavam tão deturpados que eles chegavam naquela panela, chegava com o garfo, não, eu quero essa daqui. Não, mas você não pode ainda, é para Deus. Não, mas eu quero essa daqui. Me dá a força, no versículo 16 vai dizer isso. Eu quero a força. Olha o distanciamento desses homens. Nós queremos do nosso jeito e pegaremos a força se for necessário. Aí no versículo 17, acompanhe comigo, vai dizer: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Se você está mergulhado em luxúria, você sempre vai dar um jeitinho na sua vida. Não, Diego, tem que ser do meu jeitinho. Os filhos de Eli eram do mesmo jeito. Não, Rofini e Finéias, não é assim. Não, mas é do meu jeito. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. Talvez você esteja hoje sofrendo com luxúria, sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. Você não tem intimidade com Ele. Você não tem porta fechada em casa. Faz quanto tempo que você deixa o celular de lado, fora do quarto, e tem um momento a sós com Deus, um relacionamento íntimo, profundo com Ele? Essa ideia de conhecer a Deus, de profundidade, de intimidade, eles não conheciam. O termo vai dizer, eles não se importavam. Interessante, não se importavam mesmo. Por quê? Porque eles não conheciam. E porque eles não conheciam, tudo dava errado. O sacrifício era errado, o relacionamento com o pai era errado, o relacionamento com o povo era errado. Por quê? Porque a luxúria aponta um total distanciamento de Deus. Se hoje você tem problema com luxúria, com os seus olhos, com a sua mente, com o seu coração, existe uma grande possibilidade de ser um distanciamento de Deus. Aproxime-se dEle. Deixe esse pecado de lado. Chega para Ele: Deus, eu tenho realmente olhos cheios de luxúria, preciso mudar. Me ajuda a mudar, me ajuda a sair dessa prisão que eu não aguento mais, desse desejo que consome meu coração. Algumas perguntas que eu posso fazer em relação até esse texto, em relação ao sacrifício, em relação à importância que eles não tinham, será que a gente se importa com Deus? Será realmente, queridos, que a gente se importa com Deus? O nosso coração ama tanto esses 7 pecados capitais, né, pastor? Interessante essa série. Porque quando a gente vai falando dos pecados capitais aqui, a gente está falando da gente. A gente ama tanto esses pecados. Será realmente que essa igreja se importa com Deus de fazer aquilo que é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado lá fora? O exemplo desses homens é basicamente isso. Essa luxúria, esse coração desejoso por coisas carnais, leva um distanciamento de Deus. Interessante como a luxúria também nos leva a fazer do nosso jeito. Aqueles homens estavam fazendo do jeito deles. O que você tem feito que você sabe que não era para fazer desse jeito? Pensa aí na sua família. Pensa nas corrupções, nos olhares, na mente, nas conversas do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Com quem que você está conversando? Como que estão os seus olhares? Onde está a sua mente agora, nesse exato momento? Onde estará a sua mente no almoço daqui a pouco? Onde que está? Por quê? Porque a luxúria realmente nos leva a longe de Deus, distanciamento de Deus, a fazer do nosso jeito. E aqueles homens estavam fazendo do jeito deles, e ainda no final falaram assim: eu vou fazer desse jeito, e se eu não fizer desse jeito, eu vou tomar a força. A luxúria deixa a gente duro em fazer do meu jeito, do meu jeito. Como estão os seus olhos? Onde eles estão mirados? Como está a sua mente hoje? Sabe, se tem um tipo de luxúria, algum desejo infame, onde há essa luxúria que corre no nosso coração, na nossa mente, não há uma possibilidade ou um espaço de conhecimento de Deus, não há espaço para se importar mais com Deus. Esse primeiro exemplo desses homens é realmente um choque para a gente, para pensar como está o nosso coração, como estão os nossos olhos, a nossa mente. Será realmente que a gente não está mergulhado em luxúria porque a gente já distanciou-se de Deus?
Segunda realidade, quando eu encontro nesse texto, no versículo 22 a 26, vai ter que caminhar um pouquinho mais para frente. No versículo 12, então, nós encontramos que eles não se importavam com o Senhor. Do versículo 13 até o versículo 16, é a realidade de puxar o sacrifício do jeito deles, e então eles vão falar, não existe isso. No versículo 17, um resumo, era, pois, muito grande o pecado deles, desses moços, perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então não havia um envolvimento de agradecimento, mas sim de desprezo por parte desses homens para com o Senhor. E aí no 22 até o 26, nós encontramos a segunda realidade da luxúria. Se ela faz você se distanciar de Deus, ela também te leva a uma vida depravada, porque você está longe de Deus. Olha que interessante, versículo 22 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos seus homens. A luxúria nos leva a uma vida totalmente depravada. Esses homens, eles deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda. Existe uma grande possibilidade de eles terem relações sexuais na porta da tenda. Você imagina, não quero nem que você imagine essa cena, mas olha a profundidade do pecado deles. Já tinha passado há muito tempo, eles já passaram dos limites. A luxúria sempre vai te levar a passar dos limites. Você já não tem mais limite. Eu posso ter o sexo com qualquer um, eu posso ter relações de qualquer maneira, eu posso ter relações em qualquer lugar, na porta do templo. Eu posso ter um pecado contra o Senhor, da maneira de adorar ao Senhor, eu posso tudo. Porque a luxúria talvez te enche de poder, e você tem esse poder, eu posso sim, eu posso sim. E aqueles homens levantaram realmente e falaram assim, não, nós podemos. Às vezes, queridos, você tem passado de limites mentais, limites da sua vida, limites de adultério, de vida promíscua, de vida devassa. Veja, dá uma olhada para o seu coração, veja se já não passou desses limites. Veja se não há perversidade, veja se não há esses problemas, esses pecados dentro do seu coração hoje, igualzinho aos filhos de Eli, que estavam no meio religioso, que eram de família religiosa, que eram do povo de Deus. Só que no povo de Deus não tem isso, né, queridos? Olha para dentro de você, veja se há realmente uma vida distante do Senhor. E é interessante que muitas vezes o nosso coração pensa assim, Diego, é só apenas um flerte, é só apenas uma olhada no ônibus, é só apenas isso, é só apenas aquilo. Sabe, não existe, a gente tem que entender isso, que não existe uma luxúria boa. Porque tem muita gente lá fora que fala, 7 pecados capitais, mas existe possibilidade de uma luxúria boa, de uma mentira boa. Não existe a luxúria boa. Se os seus olhos estão corrompidos pela luxúria, você está vivendo uma vida depravada, você está vivendo uma vida longe de Deus. E longe de Deus não há salvação, não há santidade. Há apenas pecados e problemas. Eu quero que você pense bem nisso. No versículo 23 ele vai dizer assim, E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Ele confrontando. Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. A luxúria, ela não se preocupa pela fama. Entendo o que eu vou dizer. É claro que aquele que tem luxúria, desejos, ele tenta fazer nas escondidas. Mas quando ele é confrontado, ele não está nem aí. Ele quer porque quer. A fama daqueles homens era uma fama perversa. Estava todo mundo falando. Está vendo os filhos de Eli? Na porta do templo. Recolhendo aquelas mulheres que estavam servindo no templo. E todo mundo falando. E Eli sabia disso e confronta os seus filhos. Ainda fala, não, filhos meus, porque não é boa a fama que estou ouvindo. Está errado. Então, quem
Quem tem essa luxúria que pega fogo, no fim, não tem problema com a sua fama. Eu sou assim mesmo, fazer o quê? Quem tem luxúria também não se preocupa com a disciplina. Por quê? Porque esse momento, esse bloco de versículos, é uma chamada de Eli. Só que eles escutam? Não. Não dá nenhuma atenção. Aqueles homens não estavam nem aí para o pai. Tudo bem, o pai tinha 86 anos, 96 anos, se eu não me engano, e eles não tinham mais essa realidade de ouvir o pai. Existe muita possibilidade que também Eli não puxou também muito forte, né, a sua família, não trouxe a sua família para os caminhos do Senhor. Mas quem tem luxúria não se preocupa com a disciplina. Talvez você tenha dificuldade de ouvir um não, de uma disciplina de alguém, porque você está mergulhado em luxúria. Aqueles homens escutam aquilo que o pai fala, entra por aqui e sai por aqui. Quem também tem luxúria não se preocupa com o final da história. Às vezes até tem um arrependimento verdadeiro, e nós cremos nisso na graça de Cristo Jesus, mas nessa realidade, olha no versículo 25, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha, filhos, vocês estão pecando contra o Senhor, vocês não vão ter árbitro. Mas está tudo bem. E a realidade deles, no final da história, você lembra muito bem da história, eles vão morrer numa batalha com 30 mil quedas lá de Israel. 30 mil homens morrem e eles morrem também no início da batalha. E quando Eli ouve essa história, ele cai da cadeira literalmente e morre também. Queridos, a luxúria leva realmente a gente não se preocupar com o final da história. Mas é só mais apenas uma conversa no WhatsApp, não vai dar em nada. Realmente não vai dar em nada? Você tem certeza que não vai dar em nada? Absoluta certeza que não vai dar em nada? E olha o texto vai dizer, o Senhor os queria matar, já tinha passado dos limites. Aqueles homens estavam sem limites. Não há mais limite para aqueles homens. Eu prefiro, é basicamente assim, os homens, aqueles Rofini e Finéias, selaram seus destinos, falando mais ou menos assim, eu prefiro os prazeres deste mundo, eu prefiro os meus olhos, a minha luxúria, de todo tipo de perversidade, do que o conhecimento de Deus, do que se importar com as coisas de Deus. Eles bateram o martelo e falaram assim, não, vai ser do meu jeito. E o fim da história, antes da gente chegar nele, eu quero que você abra em Provérbios 5, para que você entenda o nosso terceiro e último ponto, que é basicamente uma realidade, depois que eu entendo que a luxúria nos aponta um distanciamento de Deus e que nos aponta uma vida perversa, a luxúria vai te destruir. Versículo 5 de Provérbios, o capítulo 5 de Provérbios, do versículo 7 em diante, vai dizer assim, preste bastante atenção nesse texto. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Versículo 11. E gemas no fim de tua vida, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Terceiro e último ponto, entenda, a luxúria vai te destruir, ela vai te matar. O texto vai dizer que ela leva a tua honra, a tua idade, os teus bens, o trabalho, a saúde, a humildade, o coração. Ela vai arrancar tudo de você, tudo, como arrancou dos filhos de Eli. No capítulo 2, no versículo 36, vai dizer assim, lá em Samuel, será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma? A descendência de Eli não tinha nem o que comer, ficava mendigando no templo. A luxúria vai te levar para a morte.
os seus olhos, a sua mente, o seu coração mergulhado em luxúria vai te destruir. Isso é a realidade, queridos. A gente precisa lembrar disso. São 7 pecados que arrebentam o nosso coração. E a luxúria, sim, ela vai destruir o nosso coração. Sim. Hofni e Finéias morrem na batalha. Ele escuta essa história, morre também. E encerra, assim, aquela família de profetas e sacerdotes. Olha, queridos, eu espero que você olhe para esses textos e entenda como Deus trata o pecador. E aí eu fico pensando, né? Nossa, ele trata com ódio, né? Com morte. Mas você consegue identificar, olhando para esse texto, e eu quero que você volte lá em Samuel de novo, você consegue identificar algum tipo de graça nesse texto? Algum tipo de amor, de perdão, de preservação nesse texto? Existe uma preservação absurda nesse texto. E tem um nome, chamado Samuel. Samuel está no meio de perversos. E eu destaquei alguns textos aqui no capítulo 2. Olha que interessante. No meio desses textos que a gente conversou aqui, que a gente falou, no meio deles, capítulo 2, 21, lá de 1 Samuel, vai dizer assim, olha que interessante. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E jovem Samuel crescia diante do Senhor. Crescia a perversidade dos homens, dos filhos de Eli, mas crescia a graça do Senhor em Samuel. Mas o texto vai continuar. Versículo 26 do capítulo 2. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Perversidade crescendo, a nossa sociedade crescendo em perversidade. Você vai aí fora, outdoors, em diversas estradas, escrachando sexualidade para mim e para você. Beleza, mas ao mesmo tempo, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Capítulo 3, versículo 19, um pouquinho mais adiante, vai dizer assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, olha a fama, a diferença de fama. Todo Israel conhecia a fama daqueles meninos maus. Agora todo Israel conhece, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel está confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Os meninos lá, filhos de Eli, eles foram para uma batalha, perderam a batalha, morreram. E eles perderam a arca também. Aí Samuel, um pouquinho mais adiante, capítulo 7, folheia a sua Bíblia rapidamente aí para frente, vai dizer assim, no versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o nosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os teus deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Esse homem cresceu no meio totalmente corrupto, vendo os filhos de Eli fazendo aquelas práticas horrendas. E quando eles perdem a arca, Samuel chega para o povo e fala assim: vocês estão perdendo por quê? Por causa de idolatria. Luxúria não deixa de ser uma idolatria também do nosso coração. E há uma confrontação de Samuel. Isso quer dizer que existe uma grande possibilidade de eu e você vivermos numa sociedade caída, depravada, e levantarmos como profetas de Deus e falarmos não. Contra a idolatria, contra a luxúria, contra os 7, 20 pecados capitais que nós temos na nossa sociedade. Existe a possibilidade. Sabe por que existe a possibilidade? Que houve também um homem que também crescia em sabedoria, estatura e graça. Esse homem era Jesus. Olha que interessante, os textos são bem parecidos, né? Samuel crescia em graça, em estatura, em ensino. E quando você vai lá para os evangelhos, você encontra esse texto: crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Naquele momento, no Antigo Testamento, havia uma graça chamada Samuel. Essa graça é derramada no povo como uma preservação daquele povo.
Só que em Jesus nós temos a preservação máxima. Por causa de Jesus, nós temos a possibilidade de chegar em casa hoje e falar: eu não aguento mais essa luxúria no meu coração. Deus, em nome de Jesus, que venceu na cruz, eu quero viver uma liberdade que eu tenho nele. Eu não aguento mais. Como Samuel foi a preservação, hoje você tem possibilidade de preservação também da sua alma, dos seus olhos, em Cristo Jesus. E eu quero encerrar com um texto que você conhece muito bem, Romanos 8, 1 e 2, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse texto está dizendo basicamente assim: não viva mais condenado à luxúria. Jesus te chamou para a liberdade, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para aqueles que conhecem a Cristo Jesus. Querido, eu peço que você tenha um momento, antes de sair dessa igreja, pense muito bem no exemplo dos filhos de Eli, pense muito bem na restauração em Cristo Jesus, pense muito bem que você foi chamado para não viver uma vida de condenado na luxúria, mas de viver uma vida livre. E como eu gosto de desafios, eu quero que você hoje chegue em casa e delete aquela conversa no WhatsApp. E delete aquela conversa no Instagram. Delete aquelas imagens. Delete aqueles links que te fazem pecar. Delete aqueles olhares que você tem feito muitas vezes para outras pessoas. Delete. Por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não viva uma vida de condenado. Você foi chamado filho. E você é filho, não condenado. Que você derrame os seus olhos, a sua mente ao Senhor, e saia daqui purificado no nome de Cristo Jesus. Eu quero orar com você, baixe sua cabeça. Ó Deus, nós estamos aqui hoje para entender, Pai, que nós somos chamados para vivermos uma vida de liberdade, ó Pai. O Senhor nos fez para sermos filhos do Senhor, ó Pai. Pai, tira a luxúria dos nossos olhos, ó Pai, do nosso coração. Nós entendemos que o fim desse caminho é a destruição, porque todo pecado mata o nosso coração, mata a nossa mente, os nossos olhares, os nossos pensamentos, ó Pai. Ó Deus, tira, ó Pai, esse desejo carnal que cresce, que floresce no nosso coração, Pai. Através desses textos, lembrando, ó Pai, que não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus como filhos, ó Pai. Deus, purifica a Tua igreja, Pai. E que nesse péssimo exemplo dos filhos de Eli, possamos alertar o povo, possamos alertar a nossa família, possamos ver, ó Pai, como o caminho do ímpio cai rapidamente, Deus. Deus, purifica os nossos olhos, ó Pai. Deus, nos ajude a deletar aquela conversa, aquela imagem, aquela, talvez, pessoa que está nos fazendo pecar, ó Deus. Em nome de Jesus, tire isso das nossas vidas, ó Pai. Que esse povo seja santificado hoje e sempre, ó Pai, como a igreja de Cristo, sem mácula, perfeita, salva e redimida pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Toma conta dos nossos olhos, ó Pai. Não só hoje, mas durante toda a semana. Toma conta da nossa mente, purifica, Senhor. Traga mais de Ti, menos de nós, ó Pai. Traga mais do Teu reino, menos do nosso reino, ó Pai. Traga mais da Tua realidade, Senhor. Traga mais do Teu conhecimento profundo e íntimo. Traga mais importância para Ti, menos para nós, ó Pai. Ó Senhor, nós estamos aqui, Pai, desafiados através da Tua palavra, Senhor. E somos questionados. E somos confrontados, ó Pai, para a mudança, ó Deus. Nos ajude a sairmos daqui entendendo esse pecado como pecado. Nos ajude, Senhor. Cuida de cada igreja e de cada família aqui, Pai. De cada filho que luta, ó Pai, contra isso. De cada irmão, de cada filha, de cada primo, de cada pai, de cada mãe. Ó Deus, limpa o povo. Esse povo é do Senhor, ó Pai. Esse povo é do Senhor, ó Pai. Nós queremos hoje, como igreja,
levantarmos a nossa voz e dizermos: não há condenação mais naqueles que confiam em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade em Ti, uma liberdade que diz não para a luxúria, que diz não para os nossos olhos pecaminosos, e sim para momentos preciosos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre todos aqui presentes, hoje e para todos sempre. Povo de Deus, nação santa. Amém.